Saudações musicais, tudo bem com vocês? Tem um tempo que eu não gravava vídeos e eu estou trabalhando em várias pautas, já tenho umas 7 ideias, talvez eu funda 2 ideias e fique em 6. E no meio de tudo isso também eu quero gravar algumas coisas eu tocando, eu até falei isso nos stories, mas eu tinha uma coisa que às vezes eu queria fazer e agora eu vou aproveitar esse momento, que é fazer um vídeo mais curto, sem roteiro, sem edição, sem vinheta também, para ficar bem rapidinho, que é uma série que eu queria fazer sobre curiosidades musicais, falando de assuntos que pra mim faz parte do meu cotidiano, então é uma coisa que é super simples, super fácil, mas que muita gente do mundo de fora da música não tem ideia do que acontece, e é muito interessante para quem quer entrar nesse ramo, é bem legal, né? Queria falar sobre testes de orquestra. Teve um teste muito inusitado que eu fiz uma vez, em 2010 isso. Eu fui fazer o teste na Orquestra Experimental de Repertório e eu tinha estudado, estava preparando. Eu não tinha um ano de viola, que eu tinha trocado de violino para viola ainda, e eu estava preparando, estudei acho que o primeiro e o terceiro movimento do concerto que se chama de Christian Bach, né? Mas na verdade é o estilo de Christian Bach, foi escrito pelo Henri Casadesi, e eu estudei essa música, enfim, e levei o terceiro movimento para lá, para tocar. É um concerto todo heróico e tal, o terceiro movimento ele é bem virtuosístico, assim, né? Eu falei, vou levar esse, porque isso aqui impressiona muito mais, né? Tava preparando, ele é mais difícil que o primeiro para afinar, né? Porque sobe umas posições. Daí, quando eu entro no lugar de teste, no palco, né? A gente entra por trás do palco e tinha umas 10, 15 pessoas na banca, né? Aí eu falei, uau, tudo isso de gente, deve estar até o cara, o que serve café e o chefe do que serve café e o supervisor, deve ter todos os naipes aqui dentro, né? E eu cheguei lá, pus a partitura do terceiro movimento do Christian Bach, começo lá, beleza, eu toco 3 sistemas, eu acho. A experimental é meio famosa, pelo menos era famosa, por não ouvir muito, né? Mas eles ouviram e tal, um pouco, e aí a chefe de naipe, que é a chefe de naipe até hoje, que acho que chama Estela, né? Ela interrompeu o Rodrigo. Oi, você já estudou o primeiro movimento do Christian Bach? E eu, primeiro movimento? Sim, eu já estudei. Assim, estudei. Não era que eu tinha levado, né? Não era que eu tinha estudado, eu tinha me preparado para fazer o teste na experimental, com o terceiro movimento, não com o primeiro. Você já estudou o primeiro? Já estudei. Você poderia tocar? Aí na minha cabeça eu pensei, se eu falo não, eles dizem tchau e acabou, né? Então, bom, o que eu tenho a perder? Não sei, né? E se tivessem gostado, não teriam pedido para eu tocar outro movimento. Mas beleza. Posso tocar, sim, só que eu tava sem partitura. Não tinha levado a partitura na hora, não tava com aquilo. Então, eu resolvi tocar, arrisquei. E não é uma coisa tão difícil de decorar, eu toquei de cor, então com a partitura, né? E eu comecei ali, e eu toquei. Eu acho que eu toquei quase uma página. Olha, isso para os padrões, a orquestra experimental, né, de uma prova da orquestra experimental, isso é muita coisa. Bom, acabei não passando também porque eu estava bem cru, tinha gente mais experiente que eu, 2 colegas mais experientes que eu entraram naquele ano, né? Hoje, inclusive, uma é colega minha na Letari. Enfim, então, sei lá, o teste pode acontecer muita coisa, né? Então, eu me lembro de outro teste, esse teste foi na Orquestra de Guarulhos, 2012, 2013, não sei. Deve ter sido 2013, talvez. E tem um determinado colega, que não vou citar o nome, ele trocou de viola. Pegou uma viola nova, super empolgado que estava com uma viola nova, mas tipo, ele tinha pegado há uma semana. Mais ou menos uma semana.
Aí beleza, né? Ele pegou o instrumento e foi tocar, ele tinha, eu não lembro, acho que era uma peça que ele já dominava. Acontece que a gente não assiste a prova dos colegas, né? Isso fica fechado, você toca para a prova, você tem uma banca, no mínimo são 3 pessoas, pode chegar a 15, igual experimental, mas em Guarulhos era 3, era geralmente o Patarra, o mestre Emiliano Patarra, né? Tinha mais 1 ou 2 professores, no caso de viola ficava geralmente o Renato Kuttner, mas às vezes tinha outros professores, enfim. A gente não assistiu, então eu não sei bem o que se passou lá dentro. Eu sei que esse colega ele tocou mal, porque ele pegou a viola nos dias antes e sempre quando a gente pega um instrumento, tem muitos detalhes, né? Tem a resposta do instrumento em cada corda, tem o tamanho do instrumento que você precisa ajustar um pouco, tem a forma como você consegue extrair um som bom, e para você conseguir extrair um som bom do instrumento, você precisa adquirir intimidade com o instrumento, isso você leva um tempo para amadurecer. Então, enfim, esse colega acabou não passando, e acho que foi o único do naipe que não passou naquele ano, né, que não continuou na orquestra. Então, se tem uma dica para vocês na vida, esteja numa posição, uma posição confortável para você fazer prova, né? Não ponha encordamento novo, não teste corda nova, não teste repertório novo. Repertório, sabe? Eu comecei a ler agora, vou tocar isso. É um concerto bem melhor, né? Mais difícil, impressiona mais, é pior. É uma coisa arriscada, eu nunca aconselharia vocês fazerem isso. Porque sempre a prova é uma questão que você está se expondo, então pode ser uma questão bem perigosa. Outra dica, outra coisa de curiosidade de teste. Eu tive um determinado professor, que também não vou citar o nome, ele estava tocando um concerto, tinha estudado um concerto, mas não tinha estudado inteiro o concerto. É um pouco longo, então ele começou a estudar do começo, ele falou, vou preparar para a prova. O que eu faço? Eu preparo o começo. Beleza, ele vai lá e começa a preparar o começo do concerto, a primeira página. Então ele estuda somente a primeira página. Bom, e aí ele falou, quem que vai ouvir mais pra frente? As pessoas nunca ouvem o resto do concerto. Isso é verdade, né? Eu acabei de falar aqui da experimental, isso acaba se aplicando. Só que eles continuaram ouvindo. Então meu colega entrou lá e começou a tocar e o pessoal disse, continua. Aí começa a soar gelado, soar frio, né? O que eu ia fazer? Não, eu não estudei, eu vou voltar para casa. Então eu imaginei a situação que esse colega passou, né? Então nunca vocês também vão meio preparados para uma prova. Uma prova dá tudo errado. Tudo que pode dar errado, dá errado. Dificilmente alguma coisa que você deixou mais ou menos vai sair bem na hora da prova, é difícil. Eu mesmo já passei por situação que eu estudei muito, isso foi talvez para aula, a gente estuda muito um trecho que aquilo está difícil. E tem outra coisa que está fácil, e você não trabalha aquilo que está fácil, você fica trabalhando no que está difícil. E o que está fácil você deixa cru. O que chega na hora do ensaio, na hora do concerto, na hora da aula, dá errado. E o que você tinha estudado vai sair mais ou menos bem, mas você já trabalhou tanto aquilo já está. Agora, o que está cru vai ficar horrível. E aí é aquela famosa frase, nossa, mas aquele trecho estava tão fácil, na hora não saiu nada. Quantas vezes a gente já ouviu? Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Se tiver mais curiosidade, eu vou lembrando. Ou mais sugestões de temas que vocês tiverem curiosidade, me escrevam e eu vou fazer um vídeo, beleza? Tchau!